Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Assunto de Sacristia. Eu me chamo Rangel Silva e você está em mais um episódio do Assunto de Sacristia Podcast. Hoje temos o prazer de receber nosso irmão Valdir Silva, ele que tem 39 anos, é pai de 3 filhos, é formado no curso de Rádio e TV desde 2015, ele que é da GT, Comissão Arquidiocesana da Comunicação da Arquidiocese de Olinda e Recife, e também é apresentador de 2 programas na Rádio Olinda. Valdir, muito obrigado, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Rangel, obrigado a todos que estão nos acompanhando agora por esse podcast Assunto de Sacristia. E fico lisonjeado por ter recebido esse convite. É a primeira vez que eu estou sendo entrevistado assim, conhecer um pouco sobre mim, já que eu tenho o costume de muito tempo entrevistar os demais, né? Principalmente na vida de igreja. Mas agradeço o convite, seu Rangel, e a todos que estão nos acompanhando aqui nesse podcast Assunto de Sacristia. Muito obrigado. Eu que agradeço, Valdir. E aí, vamos já começar o nosso bate-papo. Eu gostaria de conhecer um pouco aí de Valdir Silva. Você hoje está na Arquidiocese, né? Da comunicação da Arquidiocese, mas começou pela Pascom, né? Conta aí, como é que foi? Pois é, você fez um pequeno raio-x sobre a minha vida aí, né? Muita gente nem sabe, inclusive a minha idade. Às vezes até pela minha voz ou pela minha aparência, acha que eu sou de mais idade, muitos já me chamam de senhor, acredito que é natural, mas eu tenho 39 anos e estou na Pascom desde jovem, né? Já era casado, estou casado há 17 anos, mas desde jovem que estava na Pascom. Comecei na Pastoral da Comunicação, na então paróquia São Pio X, que fica no centro de Camaragibe. Era minha ex-paróquia, nem minha paróquia mãe, como a gente pode assim dizer. A Pascom de lá estava com uma dificuldade muito grande de trabalho, sabe, Rangel? E na época, foi em 2016, quando teve o mutirão de comunicação, que foi aqui em Recife, inclusive na Unicap. Era, na época, Dom Fernando Saburido, nosso arcebispo. E o pároco lá, na época, era Padre Salles. E aí recebi esse convite para participar da Pascom, junto com alguns membros, a secretária da paróquia lá, que também participava da Pascom, e fez o convite. Eu tive esse interesse de participar, já que era a minha área de formação, né? Como eu sou formado em rádio e TV desde 2015, depois do mutirão que houve, já em 2017, não lembro agora o período, teve a visita pastoral que os bispos fazem, né? Em toda diocese é assim, a visita pastoral, quem é da igreja sabe, e uma vez ou outra o bispo estava visitando a paróquia, e lá ele vai conhecer as pastorais, ver a vida da paróquia, conhecer como está a igreja, assim. É uma forma de pastorear e ao mesmo tempo observar como está a paróquia aos cuidados daquele pároco, determinado pároco. E nessa visita, que na época era Dom Fernando e Dom Antônio Torinho, que era o nosso bispo auxiliar. A Pascom de lá estava com dificuldade muito grande até de fazer pôster, porque na época, por exemplo, não tinha o YouTube, hoje como praticamente todas as paróquias têm, de fazer lives via YouTube, Instagram. Não existia. Não tinha, era muito raro as paróquias que tinham esses canais. Era Facebook, a moda da época. As transmissões eram feitas lives por lá, pelo Facebook. E o WhatsApp da vida para poder fazer a divulgação, sabe, Angel? E aí, Padre Salles criou uma equipe de comunicação para cuidar apenas da cobertura da visita do bispo, né? Como a paróquia lá era grande, na época não existia a paróquia Santana, que é a minha atual paróquia, que é onde eu moro, e a paróquia de Santa Rita de Cássia do Timbi. Não tinha, todas 3. Santana, Santa Rita e a própria Pio X, todas eram uma só. Se concentrava na Igreja Matriz, que fica no centro de Camaragibe, bairro Novo. E aí, eu e mais 5 pessoas, algumas pessoas que eram da Pascom, mas não tinha tanta coisa, enfim. Era mais algumas fotos, publicava e pronto. E algumas lives no Facebook. E montamos a equipe. Aí fui me amadurecendo sozinho, conversando com eles, pra gente cuidar de como fazer a cobertura, fazer uma escala, até porque o bispo não só ia passar na matriz, mas ia visitar alguma das comunidades. Certo.
E a gente tinha esse cuidado de tentar ver como a gente fazia para cobrir, fazer as fotos desse momento e algumas transmissões. Dom Fernando só foi um dia. A paróquia era grande e no outro dia ele pediu para que o bispo auxiliar fosse. Foi Dom Antônio Tourinho, né? Antônio Tourinho Neto. E no cuidado que a gente fez para poder, com essa equipe de comunicação, cuidar da cobertura da visita pastoral dos bispos, foi onde eu pude conhecer Dom Antônio Tourinho, não conheci pessoalmente. Falamos que a gente ia fazer a transmissão, pedimos autorização a ele se poderia transmitir, ele autorizou, inclusive na missa de encerramento, que foi na matriz de Pio X, ele saudou quem estava acompanhando em casa. E tinha muita gente que não pôde ir, ou era das comunidades, era distante, né? As capelas, na época, como eu te falei, tudo era uma paróquia só. Recebeu a visita na capela lá, mas não foi para missa e acompanhou em casa. E daí a Pascom foi começando a ganhar corpo lá. As pessoas se engajarem, exatamente. Ter relevância. Gostou do nosso trabalho lá da equipe e quis que a Pascom continuasse ter aquela vida de pastoral. Eu nem conheci o diretório, que é o documento 99, né? Que hoje tem o nosso, inclusive, atualizado. Acredito que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas nem conhecia, a gente começou a conhecer, até porque a paróquia lá, de Pio X, é uma paróquia da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. É uma paróquia deoniana. Até hoje ela é deoniana. E claro que a gente tem que viver em comissão. O Dom Fernando já começou o seu trabalho assim, o pastoreio na arquidiocese, mas a gente pôde conhecer em algumas formações que eu participava, nas Paulinas, junto à arquidiocese. Quando foi, em final de 2018, teve um mutirão de comunicação em Caruaru. E aí, a cada 2 anos, acontece esse mutirão regional, né? Do Regional Nordeste 2, ligado à Pascom. E aí, depois daqui, foi nomeada Caruaru. Na época, o bispo lá era Dom Bernardino Marquió. E a gente foi pra lá. Foi eu e umas 4 pessoas, o padre pagou, inclusive, a nossa ida pra lá. Fomos, ficamos hospedados lá, foi não lembro agora a faculdade, lá de Caruaru, bem conhecida, ligada, inclusive, à diocese. Isso em 2015. 18. 2018. Já 18. Lembro que eu comecei em 17, depois de ter chegado já em 2016, a visita pastoral e tal. E fomos. Aí já tinha o Facebook, tinha algumas lives, fotos que a gente fazia das missas, uma escala que eu fazia. Comecei a desenvolver um trabalho para que a gente possa cobrir a festa do padroeiro das capelas, para a gente não ficar só na matriz, porque a pastoral tem que ser paroquial, não só Pascom de matriz, que as pessoas acham que a paróquia ali é a matriz e fica só naquilo ali. A gente também precisa cobrir as comunidades. E aí, como eu te disse, né? A Pascom foi ganhando corpo. A forma de trabalhar. Nas formações, conhecemos o diretório e a gente pôde entender como é trabalhar a pastoral de comunicação na paróquia. E a gente viu quão profundo é essa pastoral. A pastoral que serve de ponte para todas. De fato, a Pascom tem que ter essa comunicação. Porque imagine, você é um área de comunicação na paróquia e você não tem aquela comunicação com as outras pastorais da sua paróquia. Ou até vice-versa. Não tem como ser Pascom assim. E aí a gente foi aprendendo o que é ser pastoral. Fica muito limitado. Isso. Não? Mas é bem abrangente essa pastoral. Praticamente minha vida é assim, né? E desde essa época, aí mudou também o padre lá, enfim, e seguimos. Quando foi final de 2018, a gente chegou, tivemos a surpresa que Dom Fernando ia criar a paróquia Santana. Ia ser desmembrada de Pio X. Esse aí, e agora? Como vai ficar? Porque eu sou da paróquia Santana, que na verdade era uma capela, né? E vai ser criada a paróquia. Mas minha vida é aqui em Pio X. Eu digo a todo mundo que eu tenho o sangue corre nas veias da paróquia de Pio X, porque eu sou nascido e criado dela, né? Sim. Como eu te falei, tenho 39 anos, a paróquia lá tá chegando aos 43, só de paróquia. E fui batizado nela, inclusive. E o padre que me batizou, o padre João Batista, deoniano, tá vivo e tá aqui na Várzea. Ele é aposentado, mas mora na Várzea. Ele era pároco na época. Então, ou seja, eu tenho esse amor, esse cuidado e essa aproximação com essa paróquia, São Pio X. Mas a igreja, você sabe que não se limita ali onde a gente tá. A igreja é universal. É verdade. É em todos os lugares, a gente sabe muito bem disso, não preciso nem estar explicando. Mas assim, ela chega onde as pessoas estão e deve chegar para ter aquele pastoreio mais próximo. E a criação de paróquia, a gente sabe que é uma forma da a igreja estar próximo com o pároco lá. Porque veja, eu saio da minha casa, onde eu moro, que é onde fica a minha paróquia Santana, a minha atual paróquia, que está com pouco tempo, é a paróquia nova, até a Camaragibe, até o centro, eu ia sempre de condução
para chegar lá. Até para os encontros da reunião da Pascom, era uma vez por mês que a gente tinha, eu me deslocava de transporte. Hoje não. Na minha casa, eu posso ir para a Matriz de Santana, que é a minha atual paróquia, como eu te disse, a pé. Porque é perto. É perto. O pároco reside lá, então ele está mais próximo. Não tem tantas comunidades. A minha atual paróquia só é 4 comunidades, praticamente. Na época de Pio X era 20. Até para o padre trabalhar conosco era complicado. Aquela reunião com a gente tinha que agendar, deixar tudo certo para poder ter a presença dele. Porque era muitas comunidades para os padres atender. Era 2 a 3 padres, mas era muito, porque não é só missa. É confissão, visita, as próprias celebrações, enfim. E as outras pastorais, claro, né? Por isso tem esse cuidado do coordenador estar engajado com a pastoral e na própria paróquia para ter aquela comunhão e aquela união. E aí seguimos. Foi criada a paróquia, né? Janeiro de 2019. Vou dizer até a data. Foi no dia 6 de janeiro de 2019. Foi um dia que a gente celebra, inclusive, a Epifania do Senhor. E caiu nesse dia. Naquele ano, foi dia 6. Fizemos a transmissão pelo Facebook da paróquia São Pio X. Praticamente foi a última transmissão dentro desse território, que hoje é a paróquia, pelo Face da Pio X. Porque não foi a criação? Então poderia. Depois, a gente criou a Pascom da própria paróquia, porque não tinha como estar lá. Ainda fiquei, o padre da época queria que eu ficasse pelo menos um tempo para poder preparar a equipe, ficar com o pessoal e estava gostando do meu trabalho. Né? Eu ainda fiquei, só que ainda não fiquei o período que ele queria. Acabei saindo, porque não dava para conciliar. Tinha a pastoral lá e tinha a da nova que precisava criar. E eu tinha minha vida na comunidade. Porque eu ainda participo na capela, que é bem pertinho da minha casa, Santa Luzia, inclusive. É uma comunidade pequena, que ainda não tem uma igreja construída, por incrível que pareça. A minha comunidade é essa. E tem pouco tempo, tá com 10 anos do que é, praticamente. 10 anos, 2013... Não, tá chegando aos 13 anos. 13 anos. E tô lá. Então, gosto de participar da comunidade. Tenho a vida da reunião do CPP, como coordenador de Pascom. E como é que eu ia para Pio X também, para ter a vida lá? Aí eu tive que realmente cortar. Fizemos uma pequena eleição e nomeamos uma pessoa que está na coordenação. Inclusive está até hoje lá, como coordenador na Pio X. E eu fiquei na minha paróquia. Saí há pouco tempo, acho que tem um pouco mais de 2 anos e pouco, que eu saí e entreguei a coordenação, porque aí estava na coordenação do Vicariato Várzea, né? Justamente aqui no território que fica a sede do podcast Assunto de Sacristia, que é o Vicariato Várzea, né, de Putinga. Mas o território era grande, era Várzea toda, até Matriz da Luz em São Lourenço, é muito vasto. E aí Dom Fernando criou o Vicariato São Lourenço, que é o meu vicariato atual, que aí só é as paróquias da cidade de Camaragibe e São Lourenço. Todas as paróquias dessas 2 cidades. Nessa criação, foi nomeado o vigário episcopal, que eu conheci por conta do programa Paróquias em Ação, lá da Rádio Olinda. Porque ele já nos concedeu entrevista lá, falando da festa que ele era de Jaboatão. E o acolhi e disse que estava nessa função, mas que assim que fosse criado eu ia passar, porque ele ia com certeza nomear as pessoas, né? Porque é assim que funciona, né? As comissões. E ele me convidou para assumir a Pascom no vicariato. Nesse novo vicariato que estava começando, com a ajuda dele como vigário episcopal. Dom Fernando, na época, era o bispo. Ainda era, né? Pronto, e aí assumi. O vicariato tem pouco tempo, mas assumi e estou até hoje como coordenador da Pascom, da comissão do Vicariato São Lourenço. Hoje tem 3 pessoas que estão comigo, né? O coordenador da Pascom de São Lourenço Mato, que é a sede do vicariato, o Félix. Também tem Tamires, da paróquia Sagrado Coração de Jesus da Vila da Fábrica, em Camaragibe, que é uma paróquia também deoniana. E Priscila, que é da paróquia Santana, da minha paróquia. Então a gente formou uma comissão, não é uma Pascom, sabe? É uma comissão que a gente trabalha junto às outras Pascões, preparando encontros, formações e sendo uma ponte da arquidiocese com eles. As informações que a arquidiocese nos repassa ou até pedem para eles, eles nos pedem, a gente passa para todos os coordenadores ou vice-versa. E a gente promove encontros, formações. De formação, inclusive né? Agora, dia 30, a gente vai ter o nosso retiro anual de todas as Pascões do Vicariato São Lourenço. Já é o 3º já. E a gente tem para reunir todas as Pascões no momento que a gente vai ali se encontrar para rezar, ter uma palestra, participar da missa, coisa que geralmente Pascom não tinha. Acho que você não lembra. É isso. As outras pastorais sempre fazendo retiro, os padres têm retiro na Quaresma e a Pascom nunca teve. Isso a gente vai ter que promover. Então a gente tá no 3º já
E graças a Deus, dando bons frutos, as pessoas gostando muito. E servindo de exemplo, já tem outros vicariatos que já tá fazendo também retiro com os seus Coisa agentes boa, de PASCOM. coisa boa. Depois que viu a gente fazendo lá no vicariato São Lourenço. Daí, Rangel, seguimos para Arquidiocese. Porque aí a irmã Josevânia e o padre Luciano Brito, que são os coordenadores da PASCOM, chamou todos os coordenadores para formar a coordenação da arquidiocese. Assim, os representantes dos vicariatos é a comissão arquidiocesana, né? Junto com eles que são os coordenadores. E aí a gente sempre se encontra a cada 2 meses na cúria para a gente debater assuntos que a arquidiocese nos pede, ou preparar as formações, divulgar datas, fazer planejamentos, calendário. Que é o GT da comissão. Justamente, que também entra esse GT. E já um pouco depois, porque assim... Fica aí, que é o grupo de trabalho. Pronto. O Diretório de Comunicação, que é o documento 99, é o documento que rege, eu não estou com ele aqui, era para ter trazido. Tem ele aqui? Esse azulzinho ali? Deixa eu ver se tu tem aqui... Daqui a pouco eu vejo. Pronto. Se tá por ali. Aquele lá do canto, né? Aquele último. Mas aí todo mundo tem acesso ao diretório. Não, aqui tá. Nas redes. Ah, tem. Pronto. Então, eu vou ali pegar. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vou pegar. Isso aí é o manual do... Pronto. Esse aqui é o manual do agente de PASCOM. Esse que é o documento 99, já está um pouco desatualizado. O novo, que é maior inclusive, é o mesmo documento, 99. Só que ele tem algumas introduções, algumas falas, inclusive, do Papa Francisco, da comissão da PASCOM a nível de CNBB nacional, né? Que foi introduzido nesse livro. E a ordem dos eixos. Porque aí você falou do GT quando eu estou na arquidiocese, tá aqui nesse livro. E toda a gente de PASCOM, inclusive, por incrível que pareça, tem que conhecer esse livro. Padre Luciano Brito, que é o nosso coordenador arquidiocesano, sempre fala que a gente deve trabalhar na paróquia como agente de PASCOM para fazer divulgação, fazer transmissão, fazer podcast, mas que a gente não fuja do que prevê o diretório. Eu até gosto de dizer nas formações que às vezes eu vou em algumas paróquias conduzir formação para as PASCOMs, que esse é praticamente o nosso catecismo da PASCOM. A gente tem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Sim. Auxiliando a própria Bíblia Sagrada, tem um catecismo da Igreja Católica, né? Aquele livrinho amarelinho. Que tá ali também. Tá ali, eu vi que tá ali. E aí, entre os livros de pastoral, de comissão. E esse é o da PASCOM, o documento 99. O mais recente, atualizado, tá com mais ou menos 2, 3 anos. É onde tem os GTs na forma correta que a gente deve trabalhar. O que é GT? Aí você me perguntou. Os GT são os grupos de trabalho dentro da pastoral. Porque, por exemplo, os pilares da PASCOM? São 4. Né? O eixo da espiritualidade, da formação, da articulação e da produção. Está aqui. Só que no novo atualizado ele ganhou uma ordem que é melhor para se trabalhar. A espiritualidade, por exemplo, aqui não estava em primeiro. No atual, nosso, está em primeiro. Porque, de fato, até as reuniões que a gente faz na igreja, você, como coordenador de PASCOM, sabe, a gente vai se reunir, vai discutir, até no CPP. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Oração. Rezar, ter aquele momento com Deus, pedir intercessão de Maria, rezar pelo anjo, enfim, depende de como cada um vai rezar. Né? Sempre começando com o sinal da cruz. Nossa fé ensina isso. Então, é um momento de espiritualidade. A PASCOM tem que ter esses momentos de rezar, de encontro com Deus, com um grupo ou numa formação, tem que ter. Então, existem grupos para trabalhar na pastoral e deve ter, que o diretório prevê isso, por isso que o nome GT, que é Grupo de Trabalho, para cuidar da vida espiritual dos agentes. E ter aquele momento de rezar. Tem PASCOM que faz isso. Uma vez por mês se reúne e antes da própria reunião, eles vão para a igreja, diante do Santíssimo, fazer um momento de adoração pequeno, enfim, cada um vão vendo que conforme o Espírito Santo for, discernindo para poder ter esse momento íntimo com Deus. Então, espiritualidade. Primeiro eixo, que é o GT, o grupo de espiritualidade dentro da pastoral da comunicação, a comissão. Aí depois do GT espiritualidade,
já vem o GT da formação. Ou seja, a gente reza, pede a Deus intercessão, que Ele nos ilumine para fazer um bom trabalho de evangelização, porque na Pascom, na paróquia, a gente leva a Deus e deve levar a Ele. A boa nova, tudo que a gente faz na Pascom, até uma foto, você sabe muito bem, Angel, bem feita, bem tirada naquele momento certo. Ela fala, mesmo sem ter voz. As pessoas se encantam com aquele registro que tem lá, que eternizou, né? Então, para isso, para a gente fazer aquilo, ter esse discernimento desse registro por meio dessa foto, a gente tem que se preparar. Formação. Então, grupo de trabalho de formação, segundo eixo. E aí vamos para o terceiro, que é o GT de articulação, um grupo de trabalho de articulação. É justamente essa função que eu exerço junto à arquidiocese. O que é da articulação? Que está no diretório, só que é o terceiro, na ordem de trabalho da vida de pastoral da comunicação. A articulação é justamente aquele que trabalha tendo a interlocução com as outras pastorais, com as outras comissões, com o pároco. Veja, Rangel, imagine, um exemplo. Você é o meu pároco, você me escolheu como um coordenador de Pascom, mas pouco eu tenho contato com você. Ou digo como vou trabalhar, ou como planejo fazer, e você não me pede também coisas para fazer, ó, eu quero passar essa arte daquilo e tal. Você passou uma função para mim, eu aceitei, e aí vou tocando a minha vida como eu acho que deve ser a Pascom. Não é assim. Na área de comunicação lá fora, beleza, tem diretrizes, tem regras, mas como pastoral da comunicação na Igreja Católica, tem o documento que rege como a gente deve trabalhar, que é justamente o diretório. E essa articulação a gente tem que ter. Como é que a gente é comunicador, agente da pastoral da comunicação e não tem contato com as outras pastorais, nem que seja com os coordenadores e nem com o pároco? Não pode. A interlocução justamente parte daquele princípio de você ter aquele contato e colher as informações. Quem é jornalista sabe. Radialista também, né? No caso, como você me apresentou, eu sou formado em rádio e TV, que é popularmente conhecido como radialista. Mas rádio e TV é uma área bem ampla, a gente vai chegar lá. E quem é principalmente jornalista sabe que você não tem que ficar sentado numa cadeira como eu estou aqui agora, esperando a notícia chegar. Você tem que ir atrás. Correr atrás. Você sabe onde tem, por exemplo, festa de padroeiro. Um evento de determinado grupo de jovens, JC, do SCC, um casamento comunitário, que chama a atenção, esses casamentos comunitários. Então você tem que ir às pessoas que têm as informações, ou ao pároco, para acolher e preparar para fazer uma arte, para divulgar, as fotos para publicar, a transmissão, dependendo do assunto e do momento, se for o caso, para fazer a transmissão. Então, ou seja, você tem aquela interlocução para poder pegar aquela informação e levar para o paroquiano fiel. Pode ser da paróquia, pode ser de fora. Tem muita gente que segue e a paróquia gosta, mas não tem aquela vida na paróquia, mas segue. Então, você levar o conteúdo, a boa nova de Cristo, pelas redes sociais da paróquia, né? Então, ou seja, esse grupo de articulação é justamente isso, levar para o público aquilo que você tem de interlocução com o pároco, com as pastorais, com as comissões dentro do território da sua paróquia. Cada paróquia tem a sua pastoral da comunicação. O último eixo, é o 4, é onde as pessoas mais vê na Pascom, que é o de produção. Porque se a gente para ter um nosso momento íntimo com Deus, para fazer a oração, depois vai se preparar com formação, para entender como fazer uma foto, para entender como, além da foto, como publicar essa foto, uma foto bem feita, como fazer uma transmissão, uma live pequena, curta, no Stories, por exemplo, no Instagram. Um pequeno vídeo com o padre, né? Para você outra também. E a postagem? Às vezes o texto peca. O erro ortográfico de português, que até eu cometo isso. Porque não detenho muito dessa área. Mas a Pascom tem e deve formar os agentes nessa área também. Porque aí você pega 20 fotos a publicar no Instagram da posse do pároco. Mas você tem que colocar na descrição. Porque aquele. Na legenda, né? Na legenda. Porque postou aquelas fotos, onde foi, motivo, bota a data para ficar registrado, quem presidiu, o local que está acontecendo, que às vezes não acontece. Como é que as pessoas vão entender? Só por foto não tem como. A legenda ajuda. Então, por isso, formação. E aí, como você passa pela espiritualidade, formação e se prepara para ter
aquela interlocução com a paróquia, com o pároco, tal, com as comissões, aí você vai trabalhar. É o eixo de produção, GT de produção, produzir conteúdos para alimentar redes sociais, para levar informação 365 dias por ano naquela paróquia que você é como pasconeiro, seja coordenador ou não. Todo mundo tem a mesma função, todo mundo é igual dentro da Pascom na paróquia, e deve ser. É isso, o GT é isso. Então, a minha função na arquidiocese é a articulação, ou seja, a missão de ter aquele cuidado com as pastorais. Inclusive, já tivemos 2 encontros. No ano passado eu consegui, junto com uma paróquia e outro vicariato. Não vou comentar aqui no podcast, mas a gente teve. Aí eu e a irmã Josefana fizemos essa reunião com o pessoal lá e conseguimos quebrar o gelo que estava tendo entre algumas pascões de determinado vicariato e a paróquia. E tentar aproximá-los para que possa viver uma vida mais de comunhão. Como católico, a gente tem que ver comunhão. E se a gente tem aqui dentro da nossa arquidiocese de Olinda e Recife, todos nós subordinados ao pastoreio de Dom Paulo Jackson, que é o nosso bispo atual, mas a gente sabe que existem os vicariatos, existem as paróquias e as comissões. Então a gente tem que estar integrado e ter também esse respeito mútuo. Entendeu? Sim. E a gente conseguiu. Foi um bom trabalho que a gente fez de tentar aproximar essas paróquias, fazer que elas entendam como deve viver dentro de um vicariato. A parte com tal paróquia, com aquela outra que é da sede do vicariato, que não é maior e nem melhor que as outras, mas também que não é pior do que as demais. Entendeu? É isso. Com isso aí pode até trazer troca de experiência. Exatamente. Por isso a articulação. Porque aí você vê para tentar quebrar aquela dificuldade e fazer com que ele caminhe em comunhão. É o que mais Dom Paulo sempre fala, né? A questão da comunhão que a gente deve ter em nossas comissões, em nossas paróquias, para viver como católico, apostólico, romano, mas cristão, filho de Deus, a gente tem que estar em comunhão. Porque o próprio Cristo fundou a igreja, deixou os discípulos para tomar conta dos apóstolos, e a gente hoje vive, claro, com os apóstolos e discípulos, que são os bispos e os padres. Sim. Mas a gente tem que estar em comunhão com eles, por meio das pastorais, o pastoreio, por isso pastoral. Entendeu? Comunicação, porque é a área de comunicação. Então, na formação você vai trabalhar. Então, você se prepara orando, se prepara na formação para ter conhecimento, para trabalhar naquilo ali. Às vezes eu posso, por exemplo, eu estou conversando com você aqui agora. Como eu disse agora há pouco, eu não sou muito bom de texto na questão ortográfica de publicar. Eu faço, mas muitas vezes eu tenho que corrigir. Alguém me sinaliza para eu corrigir. Diferente da minha postura no microfone. Até porque eu fui formado e é uma das áreas que eu gosto de exercer. Pegar o microfone, ter aquela facilidade de me comunicar com as pessoas. Na minha paróquia também eu faço leitura. Às vezes o padre precisa de ajuda, eu celebro também a palavra lá com ele, quando ele precisa, claro, né? Isso tudo tem a ver com a questão da normalidade que a parte de liturgia prevê em relação ao ministro, né? Da Eucaristia, da palavra, enfim. Então eu tenho essa facilidade de pegar o microfone e ter esse contato com o público. Mas não sou muito bom nessa parte de texto. De digitar o texto já te faz. Mas a questão ortográfica, eu peco. Mas tem outra gente que não gosta de falar. Mas é bom de texto, entende? Então a gente junta na Pascom essas pessoas. Eu sei tirar fotografia, até sei. Mas não sou expert. Eu confesso. Mas sei que tem muitas pessoas que fazem fotos muito boas. Com um clique, chega no celular, inclusive. Né? E a gente junta tudo isso para poder trabalhar a produção. Para poder levar aquele conteúdo e as pessoas gostam, replicam, comentam. Ah, que momento lindo, foi uma celebração muito bonita, gostei. E muito, você fica pedindo, eu quero essa foto, manda para mim. Acontece isso com você? Acontece muito. O pessoal porque gosta. Produzimos. Então essa é a vida de agente de Pascom. Estou na coordenação, mas também estou na comissão da arquidiocese. E aí, como o diretório novo, atualizado, preveu, a irmã dividiu, porque na Pascom Nacional que é assim. Inclusive, Dom Valdir, que é o coordenador da Pascom, da comunicação, junto à CNBB a nível nacional, que é o bispo de Campo Limpo, lá em São Paulo, ele é o coordenador da comissão de comunicação a nível nacional. É o meu xará, Dom Valdir. Ele sempre fala que a gente deve trabalhar com os eixos da Pascom, tendo o diretório como luz e se colocando ao serviço de Jesus pela comunicação. Cada um com o talento que Deus deu, está em comunhão e fazendo a evangelização cada vez mais acontecer. Porque é o próprio Jesus, né, que deve aparecer por meio de uma transmissão, de uma live, de um texto bem feito, de uma fotografia, de uma história, às vezes até de uma arte mesmo bem feita, para que as pessoas possam se encantar e cada vez mais estar integrada conosco pelas mídias
sociais, já que hoje as pessoas estão cada vez mais conectadas, né, Angel? Com certeza. Hoje todo mundo tem internet, todo mundo tem rede social, de uma forma ou de outra vai estar conectado. Então a igreja também chega para evangelizar por ali. Aqui na nossa arquidiocese, só temos de veículo católico a Rádio Olinda, né? Que até está operando no FM 105.3. Para quem não conhece, já faço esse convite para você para ouvir. Mas as paróquias... Calma aí que a gente já vai chegar na Rádio Olinda. As paróquias, elas têm as redes sociais para evangelizar, como eu tinha dito, né? Facebook, tem muitas delas que ainda usa. O Instagram, que é praticamente do momento que todo mundo faz. Inclusive, transmite pelo Instagram. Agora o Instagram abriu um leque maior de tempo. No próprio Story, que era 30 segundos, agora pode 1 minuto. Sim, tá facilitando. Tá facilitando essa comunicação. Exatamente. O canal do YouTube, tem paróquias que tem TikTok, enfim, e aí vai. Para poder evangelizar. Então, cabe a essa pastoral, aos agentes que estão lá para evangelizar e aí fazer com que a paróquia também esteja integrada, né, em comunhão com o pároco e com a matriz. As capelas todas com a matriz e a matriz com as capelas. Essa é a função da pastoral da comunicação. Pronto. Aí, chegando desde 2016, chega até onde eu estou hoje, 2025. Massa demais, Valdir. História, né? Deixa eu já aproveitar aqui, já dar uma pausa aí, toma uma água. Peço para você que está gostando aqui do conteúdo, o Valdir está trazendo aqui bastante informação aqui para nós do assunto de sacristia. Não se esqueça, né? Se esse conteúdo é relevante para você, você já deixa o seu like, comenta, curte, segue lá no Instagram, @assunto de sacristia. E vamos lá. Então é isso. Então quer dizer que você chegou lá na arquidiocese, né? Agora no GT de comunicação. Mas aí me fala aí, e a Rádio Olinda? Onde foi que começou tudo? Vamos lá. Como cheguei na Rádio Olinda? Justamente por conta da pastoral da comunicação. Eu devo muito a Pascom, a pastoral propriamente dita, a minha chegada na rádio. E em segundo lugar, a Ivanildo Silva, que deu essa oportunidade de chegar. Como eu cheguei, Angel? Ivanildo, que é o diretor de programação da rádio, na época, ainda antes, nem imaginava com a pandemia existir. Ali ele estava começando a semear ali em 2018, 17 para 18. A ideia de trazer para a rádio, ele já estava na direção da rádio, na parte de programação. Ainda era em Olinda ainda. Era e funcionava na frequência AM. Bem conhecida, a AM 1030. A rádio já tem 73 anos. 75, já está chegando a 75 anos. E aí, mesmo operando no AM, ele teve a ideia de cada vez mais fazer com que a rádio ficasse com um corpo católico, porque ela é uma emissora católica da arquidiocese. E ela não tinha essa programação 100% católica que hoje tem. E colocar na programação um conteúdo que a pastoral da comunicação pudesse trazer. Ou seja, levar o conteúdo das paróquias para o rádio. Levar a informação lá. E aí, como já tinha os vicariatos formados, que na época, como eu te disse, que eu contei um pouco sobre Dom Fernando e tal, a gente só tinha 9 vicariatos, hoje a gente tem 13. Eram 9 na época. E aí, um núcleo de cada vicariato ia apresentar um programa no final de semana. Era cada final de semana um programa, como até hoje é. Inicialmente era os sábados. Depois passou para os domingos, como está até hoje. 10 horas da manhã, depois da missa da catedral com Dom Paulo. E aí, a cada final de semana, um vicariato ia e apresentava. Eu representava o vicariato Várzea, que até então era o vicariato Várzea. Eu mesmo em Camaragibe, mas era um vicariato só. Tinha Robson e Ayrton, que estava como coordenadores junto comigo. Mas aí eu me coloquei à disposição, era formado na área e queria contribuir nessa questão de rádio pela Pascom com o meu vicariato. E aí eu fui e apresentei o programa, né? Apresentei o primeiro e só voltei depois de 8 sábados. Porque não era o rodízio, eram 9. Depois de 8 eu voltei. O piloto, que é o primeiro programa, quem é de rádio sabe, na TV também é assim. O primeiro programa que você apresenta, ou que você até grava antes do primeiro para ir ao ar, a gente chama de piloto. Como vai ser o programa ali, o primeiro, né? Foi a irmã Josevana que gravou, que é a nossa coordenadora. Ela que gravou. Já aproveitando, irmã, você tá convidada, hein? Se quiser, já
Convidar pra trazer, contar um pouquinho da história dela. O espaço aqui tá aberto para todos que... E já vou comentar como é que a irmã chegou. Porque quando eu comecei na Pascom, não era a irmã Josefina a coordenadora, não. Ela já estava na Pascom, mas não como a coordenadora na Arquidiocese. Era a irmã L de Fogolari. Eu vou contar já. Aí eu voltei. A cada 8 sábados eu voltava, né? A irmã Josefina apresentou primeiro, depois não foi apresentar mais, porque ela mora no Cabo, ela não tem meio de transporte próprio. E aí, conversando comigo, ela perguntou se eu poderia apresentar o dela, ali atrás das informações das paróquias do Cabo, ali de Cabo, Ponte dos Carvalhos, Escada, Maragi, toda aquela região que é o Vicariato Cabo, que é a área sul da Arquidiocese, passava para mim para poder eu levar e apresentar para o público, levar as notícias que acontecem nessas paróquias. E ao mesmo tempo eu trazia das demais também. Aí no outro sábado era Vicariato Olinda, depois no outro era Vicariato Igaraçu, Vitória, enfim. Aí em um determinado momento eu fui convidado pela irmã para eu poder apresentar no lugar da menina que estava na coordenação na época do Vicariato Soledade, que a avó dela tinha falecido e ela estava sem condição naquela semana de ir. Ela convivia muito com a avó, enfim. Então eu aceitei, tá certo, eu vou. Já tinha feito o primeiro. Já tinha feito o meu ao vivo. Já tinha depois feito do Cabo, depois do rodízio de novo, né? Que a irmã não pôde. Aí surgiu esse do Vicariato Soledade. E fiz. Aí eram 3. Depois, quando passou o rodízio, passou o Vaza. Depois, chegado no Cabo, a irmã não veio mais. Eu fiquei pelo Cabo. E aí depois fomos para o Vicariato Vitória, que teve um ano que eles faltaram, não foram. E aí, também hoje a coordenação mudou muito lá no Vicariato Vitória, não é como hoje. Não foi. Aí depois do rodízio, não foram de novo. E aí a irmã pediu que eu fosse. Aí eu fiquei, dos 9 eu ficava em 4 vicariatos. O meu, que era o nosso aqui Várzea, na época, Soledade, Cabo e Vitória. Aí veio a pandemia. Ali em março, finalzinho de março, como a pandemia prensou mesmo, né? Sim. Que foi quando chegou, o carnaval foi em fevereiro, mas começou a estourar mais em março. Aí o programa foi suspenso. Por que pareça, eu, quando fui pra rádio, foi o último que eu apresentei. No outro, sabe, já não teve mais paróquias, porque ninguém nem podia ter lockdown e tal. E aí ficamos esse período, a gente voltou praticamente em agosto. Ele deu uma aliviada, poderia ir com máscara e tal, a gente voltou. E quando voltou, era o meu, era o nosso vicariato aqui. Voltei, e aí ficamos. E aí a gente foi seguindo, até que a direção, Ivanildo, decidiu mudar, não estava achando bom. Tem padres que escutam até hoje, inclusive o Paróquias em Ação. Viu? Acho interessante, mas ele faz observações também em relação ao programa. E aí, alguns padres observaram com o Ivanildo, explicaram, e aí Ivanildo mudou a forma dele. Em vez de ter uma equipe todo final de semana, porque, por exemplo, eu ia apresentar do meu jeito. Aí aquela equipe do outro vicariato ia apresentar o programa, apresentava de outra forma. Então ele não estava ganhando uma identidade. E aí Ivanildo teve a ideia de... Falou com a irmã Josefina, claro. Até porque ela fica responsável, que é o espaço que ele destinou para que as paróquias, por meio das Pascons, pudessem usar para divulgar tudo que acontece nas paróquias da Arquidiocese em geral. Entendeu? Por isso que é o programa da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese. Mas as Pascons nos ajudam, nos alimentando com as informações. E dependendo do que seja, a gente transforma isso numa entrevista, convida para vir para o estúdio, como você já foi lá. E aí, a gente traz. Aí ele quis colocar um âncora. Aí conversou com a irmã e a irmã me apontou se eu poderia, se ela, na concepção dele, se eu poderia assumir. Aí eu disse, pode ser, sem problema. Pronto, eu fiquei. Aí eu comecei a ficar fixo em todos os domingos. O programa já tinha passado por domingo. No mesmo horário, no mesmo horário, ao meio-dia. Aí eles vinham, os agentes, 2 ou 3, para apresentar o programa comigo. Ficava como locutores. Mas eu que ia costurando o programa. Na hora do giro de notícias, por exemplo, cada pessoa dizia uma notícia de uma paróquia, do que acontecia na paróquia tal, o evento tal. Era assim que a gente fazia. E nesse bate-papo a gente conversava. É isso. Mas eu fixo. Por vicariato. Mas você ficava fixo como âncora. Isso. Até hoje, né? Aí foi quando o Vicariato Soledade foi eleita a nova coordenadora, que é a Estela, que inclusive era que está apresentando hoje, até hoje comigo. Então... Ela começou e depois disse, vamos fazer o seguinte, em vez do âncora, vamos colocar 2 âncoras, um casal. Como acontece geralmente nos telejornais, né? Embora hoje a gente vê, talvez 2 homens, às vezes 2 mulheres, mas teve aquela moda, e ainda existe em várias emissoras de TV nacionais, por exemplo, de ter um casal, né? Um homem e uma mulher apresentando o telejornal, por exemplo. Ou até no rádio também é assim.
E aí, Estela das Mulheres foi a escolhida, porque ela não é profunda na área de comunicação, mas gosta de falar, sabe posicionar, ela é bem atuante na paróquia dela de Casa Forte. E aí, das mulheres, que era da coordenação dos vicariados, ela foi a escolhida. E aí ficou comigo. Então, aí saiu de cena, os representantes, eles ficavam participando, mandando a informação ou fazendo gravação ao vivo. Ou até hoje é assim. Às vezes, dependendo do momento, do que tem lá, eles gravam a matéria e nos mandam. E a gente solta lá no programa, entendeu? Chama um repórter e tal. E às vezes eles entram ao vivo com a gente. Lá. Depende muito do caso, sabe, Rangel? E é assim que a gente vai levando. Então, aí o programa começou a ter aquela identidade. Hoje as pessoas conhecem Paróquias em Ação com Valdir e Estela, Valdir e Estelinha. E nesse meio tempo já tem mais de 3 anos eu e ela junto. Nesse programa, nesse horário. E a Estela teve a ideia, 1 ano e 3 meses atrás, de começar a trazer as paróquias para o programa, para mostrar a vida dela lá. E aí eu fui apimentando a ideia dela. Pronto. Bingo. Aí vem um padre, vem... Tem paróquias que já veio com o padre, tem outras que não. Aí a gente traz o Ministério de Música para cantar ao vivo, e da gente usar as músicas bacana. que tem na nossa playlist, era o Ministério de Música escolhido pelo padre, representando a paróquia. O agente da Pascom, porque o programa é da Pastoral da Comunicação, então ele vinha para quê? Para fazer as fotos, para publicar na paróquia, que está divulgando na rádio. Geralmente elas vêm muito quando se prepara para a festa de padroeiro. Tem muitos padres que vêm, já veio muitos diáconos também. E, às vezes, um representante da paróquia de mais idade, porque vive muito tempo na paróquia, um historiador, como já tivemos, né? A de escada que veio, o historiador contando uma história toda da paróquia lá. E aí, aos pouquinhos, o Ibope foi mostrando que o Paróquias foi ganhando audiência. Foi subindo. Padre Bosco, até então, era o cura da catedral, e quando terminava a celebração, quando ele presidia, quando não era Dom Fernando, na época, né? Ele sempre nos avisa, convidava para os ouvintes não desligar o rádio, que tivesse acompanhando pela rádio, ou que tivesse na catedral lá, quando saísse, ligasse o rádio para ouvir o Paróquias em Ação, que é um programa muito interessante para conhecer a vida da igreja, de todas as paróquias da arquidiocese. E as fica pessoas... informado, né? Às vezes vocês... Você acredita que muitos dos ouvintes entravam em contato com a gente por meio do zap lá da rádio, e dizer, eu estava agora na missa da catedral, Padre Bosco pediu para ouvir você, a gente está escutando Paróquias em Ação. Eles diziam no zap da gente. A gente até hoje vai até meio-dia. Então as pessoas iam para casa depois da missa, na catedral, a transmissão encerrava e a gente entrava no ar. E as pessoas ouviam. E quem estava acompanhando no rádio ficava. E isso, graças a Deus, fez com que o programa crescesse. Eu não vou dizer os números aqui, até porque eu não tenho atualização para isso, mas vou dar um exemplo para você. É como se a gente tivesse saído, por exemplo, de 1.000 pessoas, um exemplo, e subido para 150 mil. Um exemplo. O programa teve essa subida. Muito boa. Porque eu participei lá, Você lá, viu? Né? Vi lá, é dinâmico. Eu tenho um ping-pong ali, você Estela. As brincadeiras que às vezes os ouvintes fazem com a gente, inclusive comigo, né? É verdade. E o pessoal interage. Gosta. Nossa, é muito música, aí é bem leve ali, né? O programa tem esse... É 2 horas. Pois é, e... Passou rápido. Passa rápido. Pois é, Rangel. Então, viu como é que eu cheguei na Pascom, na Rádio Olinda. E aí, eu não tinha me identificado que era formado na área. Eles souberam quando eu já tinha um bom tempo indo pro rodízio na apresentação do programa Paróquias em Ação. Quando descobri, puxava a minha orelha, porque eu não tinha dito, porque na pandemia todo mundo ficou afastado, muitos locutores, inclusive, ficaram apresentando em casa, home office, e precisavam de pessoas para operar a rádio, enfim. E aí eles tomaram conhecimento e tive essa oportunidade. Até quando eu comecei a cobrir folga do técnico no domingo. Aí comecei a aprender a operar a mesa da rádio, que eu não fazia, eu só apresentava o programa lá. E aí, com o Felipe, Gabriel já me ensinou, que hoje é o âncora durante a semana lá. Micael, que hoje não está na rádio. Elielma, que hoje está no horário da tarde, a nossa magrinha da tarde. Já aprendi muito com ela. E eu devo muito a eles por ter aprendido a operar a rádio. Ou seja, eu ficava no microfone, mas do lado da mesa. Do lado que você ficou. Sim. Hoje eu já fico do lado de cá, operando a mesa da rádio. Né? Colocando os ouvintes no ar, tocando música, enfim. Abrindo os microfones, fechando e tal. E aprendi. Aí foi quando surgiu a oportunidade de cobrir férias
de Elielma. Me ofereceu, eu aceitei e passei um mês, além do programa no domingo, ficava de segunda a sábado, tirando férias de Elielma. Apresentava o programa dela, que era 1 hora só, e os demais horários eu ficava só operando a mesa para os demais locutores. Uhum. E fiquei. Sobrevivi. Foi uma experiência incrível. Daí fui seguindo, né? Voltei a ficar só nos domingos. E aí apareceu algumas externas, que é aqueles momentos que a gente vai fazer uma transmissão de uma missa, por exemplo, de determinada paróquia, da Iputinga. Aí eu ia com os equipamentos da rádio lá para Iputinga, para poder conectar e jogar o som para a rádio, para todo mundo poder ouvir a missa da Iputinga. Aí comecei a fazer as externas. Tem uma que eu faço até hoje, que é de Santo Expedito, lá do Ibura. Pronto, e agora, atualmente, para a gente não delongar, também estou na OPEC, que é a parte comercial da rádio. Surgiu essa oportunidade, quando o menino saiu, e eu aceitei. Então, ou seja, eu também trabalho na OPEC, só que na OPEC eu não falo nem opero a mesa da rádio. Mas o que eu faço, para a emissora, todo mundo ouve. Que é a parte comercial da rádio. Tem os intervalos, pronto, eu fico responsável por aquilo. Então, tudo isso me fez... por conta da Pascom, por conta de querer servir e estar mais na área, que eu gosto da área de comunicação. E depois de começar a apresentar o Paróquias em Ação, teve avaliação não só da direção, mas dos ouvintes em si, que gostou do meu jeito de apresentar. E aí fui ficando até hoje. Hoje o programa já está partindo para o 6º aniversário, que vai acontecer em outubro. Coisa boa. E eu estou com o Stella na condução dele. Hoje tenho mais um programa que eu ganhei, no horário da tarde, né? O diretor me confiou, depois que o menino saiu. Eu tô quase 2 anos, que é o Super Tarde. É um programa, esse de fato é o meu, de fato. Que eu apresento. Ele é musical, sabe, Rangel? Mas tem interação do público pelo telefone, inclusive, pelo WhatsApp. A gente tem um quadro Trimega, onde leva 2 cantores católicos, grupos católicos, botam um trechinho de música de cada um. E o ouvinte diz quem mais gostou dos 2, ou das 2, enfim, ou dos padres. E aí, o mais votado, eu toco 3 músicas na sequência, sem falar nada. E aí, vou levando. Mas o Paróquias em Ação é o que tá no meu coração. Já estou há bastante tempo. Estou conhecido por conta dele. Inclusive, já tive em paróquias, como Pascom mesmo. Sem camisa da rádio, nem camisa do programa Paróquias em Ação a gente não tem. Mas nem a camisa da rádio eu estava lá. Eu estava como Pascom, atuando, e chegou determinado padre que era seminarista e chegou perto de mim, tocou no meu ombro e... E aí, Paróquias em Ação? Olha, tá vendo? Ou seja, me conheceu, sabia quem era eu, mas nem pronunciou meu nome, só chegou perto de mim e disse, e o Paróquias em Ação? Porque ouviu naquele momento, né? E ficou registrado. Então, devo muito a Papai do Céu, graças a Deus, por intercessão de Maria. Aqui tem até a imagem de Fátima, mas Nossa Senhora, né? Intercedeu, inclusive ela é Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira da rádio. A Ivanildo por ter dado essa oportunidade, e aí eu estendo para todos, como eu citei agora, né? Principalmente o meu atual coordenador lá da Rádio Olinda, que é o Felipe Rafael. Hoje agradeço muito do que sou, do que aprendi a mexer, inclusive nos microfones, a ajustar som, a conhecer um pouco mais da parte mais profunda técnica da rádio, embora eu conheço quase nada do que ele conhece, né? Mas o que eu hoje sei fazer, devo também muito a ele, que é o nosso coordenador técnico lá. Mas continuo da Pascom. Não estou mais na Pascom da minha paróquia devido ao meu trabalho. É porque também tem você disse logo no início, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos. Então, veja, tenho a minha vida também pessoal, de família, deslocar em Recife. É trabalhoso para você se deslocar de um lado para o outro. A maior parte do tempo é de ônibus. Mas eu estou na Pascom do vicariato, junto à arquidiocese, e trabalhando tudo em prol que eu tenho para mim e aprendi com os padres deonianos. Na minha então paróquia de Pio X, na época, levar Jesus Cristo e ser um discípulo dele. Mesmo com as nossas falhas, com as nossas faltas, que todos nós somos falhas, a gente vai pecar sempre porque a gente é falho, mas procurar não acontecer de cometer os erros, mas sendo um evangelizador. E como comunicação, já que a gente gosta, você se dedica, porque quando você faz o que ama, você faz bem feito. É verdade. Você pega aquilo para trabalhar e exercer, você faz bem feito. Porque eu faço do jeito que eu acho que as pessoas gostam, né? Admiram, acabam me conhecendo. Porque eu procuro fazer algo que as pessoas se sentem identificadas na pastoral da comunicação por meio do Instagram da paróquia, mas levando Jesus Cristo. Nunca eu.
Nunca, até no Paróquia de Ação, nunca falei que o programa era meu. Muitos, inclusive, tá no YouTube, tá lá gravado. Pode perguntar a padres que têm contato comigo, os agentes. Nunca falei que o programa Paróquia de Ação é meu. Sempre eu digo, eu sou o apresentador, junto com a Estela. Mas as pessoas me conhecem como se fosse meu, porque eu tô de frente. Mas nunca falei que era meu. Só que eu uso aquilo ali para falar a essência do que ele deve ser. A rádio é católica. Praticamente 99% dos programas da rádio são católicos. Mas esse especialmente é aquele que leva o espaço das paróquias, como você já foi lá e viu. A importância do Paróquias em Ação é justamente isso, que você sabe todas as notícias que acontecem ali nas outras Tem um paróquias. diácono... Eu vou dizer o nome dele aqui, diga. O diácono Maurício Alecrim, né? Passou muito tempo na torre, se não me engano, agora tá na Mangabeira. Ele participa, ele gosta de ouvir. Ele ouve a gente quando tá no carro, saindo assim, da matriz, que ele tá celebrando junto com o pároco, né? Às vezes ele tá celebrando a palavra em alguma comunidade, aí ele vai pra outro, tá indo de casa e tal. Ele manda mensagem dizendo que tá ouvindo a gente. Gosta do Paróquias em Ação pra saber o que acontece nas outras paróquias que ele não tá lá atuando como diácono, como pastoral, né? Auxiliando o pastor, que é o padre. E a gente ri com isso. Ele tem a vida pastoral dele, como diácono, permanente, né? Junto com um pároco que hoje ele tá lá, se não me engano, na Mangabeira, na paróquia de Fátima. Mas aí ele fica querendo saber o que é que as outras estão fazendo. Ele liga o Paróquias em Ação para poder saber. E aí, sabe, pelo giro de notícias que eu e Estela passa para todo mundo, como você viu, festa de padroeiro, uma feijoada, uma reforma, visita do bispo, aniversário de criação da paróquia, evento do grupo de jovens, que eles promovem muito, aí às vezes convidam os jovens. A gente fala assim, o básico para divulgar, porque às vezes tem jovens, ou os pais que estão ouvindo a rádio, quer que o jovem participe para ver se integra mais na igreja. Mas aí houve o convite, porque soube pelo programa daquele evento que estão se inscrevendo, e aí, quem sabe, vai na paróquia lá, e o jovem se inscreve, se interessa, entra na JC, e quem sabe começa a viver com os demais jovens na igreja. Partiu daquela semente divulgada do programa, entendeu? Exatamente. O Paróquias em Ação é isso. Se ele tirar isso, o programa não tem mais a essência dele. É como os demais programas. É isso. Ir de pregar o evangelho, né? Essa é a nossa missão, né? De uma forma diferente, né? Divulgando as ações das paróquias por meio da PASCOM, por música, que a gente toca música católica. E claro, a gente interage com o ouvinte, sabe, Rangel? Que participa com a gente via WhatsApp. E isso a gente tem ouvinte não só da arquidiocese, mas de outras dioceses do Nordeste, do interior aqui de Pernambuco, da província de Pernambuco, da Eclesiástica, e do Brasil também. Muita gente que nos escuta lá fora, em São Paulo, na Bahia, em Jiquié, tantas. Valquíria da Itália, que é ouvinte assíduo e acompanha a gente pelo aplicativo da Rádio Olinda e gosta do Paróquias em Ação. Já começa ali de manhã cedo com os programas da rádio, a transmissão das missas, até chegando da gente e com o jeito que eu e o Estela a gente leva, né? Você estava lá e viu. Sim. Eles gostam, ficam com a gente até meio-dia. Muitas vezes estão na cozinha preparando o almoço e mandam mensagem pra gente. Você não viu lá? Olha, tô aqui na cozinha preparando o almoço em casa pra família, mas o rádio tá aqui ligado ouvindo você. Isso fazendo tal coisa, tal comida. Pra mim é tudo. Pra mim é tudo. É uma satisfação, com certeza. Eu vi até o semblante de vocês, né? É um semblante de satisfação. Nos sentimos realizados. Eu, particularmente, me sinto realizado a cada Paróquias em Ação que eu apresento. Ele, de fato, vai ser uma história. Se, porventura, amanhã eu já não tiver mais na Rádio Olinda ou em qualquer outra rádio apresentando o programa, mas esse ficou marcado, porque, assim, além de ser um programa de rádio, onde eu tenho esse desejo também de fazer, é um programa que eu tentei vivenciar nele, tento até hoje, claro. Ainda estou lá na apresentação, né? Até como Deus e o diretor permitir, levando a fé que eu professo, Angel, porque eu sou católico apostólico romano. Então, estou apresentando um programa de rádio que é católico. Eu tenho uma amizade com muitos comunicadores que são católicos, mas que estão trabalhando em outras emissoras maiores, como mais do que a própria Rádio Olinda, mas que o conteúdo lá não é católico, é secular, é Sim. do mundo. Já tem outros que são no meio mais evangélico, né? E eu estar como católico na única emissora que é católica, eu me sinto feliz. Com certeza. Porque antes da rádio é a minha fé. A fé que Jesus deixou quando fundou essa igreja em todo o mundo e que todos nós professamos a fé católica apostólica romana
devemos vivenciar. Então, com essa vida de católico, eu começo a dizer, quero seguir assim, fui casado, desculpa, sou casado, mas passei para aquele momento de adolescente, até quando me casei, casamos na igreja, temos 3 filhos, batizados, os 2 maiorzinhos já fizeram a primeira comunhão, e é isso que eu vou levar. Se eu estou na área de comunicação, depois de formado, uma área que eu quero trabalhar, e acabei chegando por uma oportunidade que eu sei que Deus deu, usou o diretor, mas me deu para poder trabalhar nessa área da rádio, que é da nossa arquidiocese, eu fico feliz. Se eu for para outra rádio, eu vou. É meu trabalho. E a gente deve trabalhar. Mas trabalhar no veículo que professa a sua fé, não tem... não tem pagamento certo. Isso já está pago porque é Deus que derrama bênçãos sobre nós. Claro, assim, é uma realização, como você falou aí bem, mas eu acho que falta muito isso para nós católicos. Nós devemos viver a nossa fé na igreja, ali recebendo os sacramentos, mas também na nossa vida, no trabalho. Eu devo ser católico independente de qual local eu esteja. Se eu estou na escola, se eu estou no trabalho, se eu estou no hospital, em que eu devo professar minha fé e defendê-la, né? Mostrar como é vivendo ela realmente, não só de aparência. Esse é um testemunho que você está dando e que nós católicos devemos sempre estar buscando viver, né? De fato. Não viver só por digamos assim, externamente, mas sim viver de fato a fé católica. Que nem você falou, bem posicionado, que é uma satisfação porque você é católico e vive numa rádio católica. Mas se fosse numa rádio secular, a gente ia trabalhar, talvez o programa não seria católico, sim, mas trabalha por ser profissional. Trabalha porque foi chamado, porque foi contratado. Mas quando você está fazendo isso num veículo que é católico, e se você está na frente do microfone, que é diferente de quem está só operando, quem está na parte comercial, de quem está nos bastidores, que as pessoas, assim, eu digo não veem hoje em dia, porque a Rádio Olinda você tem como acompanhar os programas dela ao vivo, com imagem, inclusive, como a gente está aqui no podcast agora. Você pode acompanhar, você estava lá e viu. Então, quem está no rádio vai ouvir. Mas se você baixar o aplicativo da rádio, ou acessar o site, e alguns programas, se você acompanhar no YouTube, você vai estar vendo a imagem dos comunicadores lá no estúdio da rádio. Então, ou seja, você está com som e imagem, falando no veículo católico, mas levando a palavra de Deus na fé que você professa, que é a católica. Exatamente. Pronto, eu vou deixar deixa eu mudar a câmera aqui. Já vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar o aplicativo da Rádio Olinda e deixar as redes sociais do Valdir, da Rádio Olinda, para acompanhar. Faça o convite aí para o pessoal. Pronto, o aplicativo da rádio, para quem não conhece e quer acompanhar os demais programas da casa, e até o nosso também, o Paróquias em Ação, é só você ir na loja de aplicativo aí do teu celular e baixar assim, Rádio Olinda FM. Aí você vai achar praticamente 2 rádios Olinda hoje. A 105.3, que é a nossa aqui de Recife, né, em Olinda, e a 101.3 que fica no interior de Minas Gerais. Mas se você colocar Rádio Olinda 105.3 lá no Play Store, por exemplo, você vai ver o nosso ícone, vai baixar ele no aplicativo leve e você pode acompanhar em qualquer lugar com internet toda a programação da Rádio Olinda. E os programas da casa ao vivo, todos vocês vão ver com as imagens, inclusive. E o nosso Paróquias em Ação. Todos os domingos, eu e Estela estamos lá, depois da missa da catedral, 10 horas da manhã, mais ou menos. Assim que termina a missa, a gente começa lá, levando para você, ouvinte, aqui que acompanha, que é seguidor aqui do Assunto de Sacristia, as informações que acontecem aqui no território dessa paróquia, na Sala da Conceição de Putinga, mas de todas as paróquias e das 2 áreas pastorais que compreendem a Arquidiocese de Olinda e Recife, já que esse programa é um programa da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese. É isso. Muito massa, Valdir. E
também tem o seu programa, né? Que é às 14 horas, né? O programa... É o da tarde, é o musical Super Tarde às 14. Às 14, né? Aí... almoço ali... Almoço, descansa um pouquinho. E... Aí depois eu volto, aí esse é mais interativo com o ouvinte, deixar mais musical. Porque, por exemplo, no domingo à tarde, geralmente as paróquias têm missa 4 horas, 5 em diante, né? E aí se a pessoa não tiver com a família... for passear, tem um momento de lazer, ou até de formação na paróquia, ou até de visitar a família, naquele momento depois da missa, tem muitos que descansam para ir para a missa da tarde de novo, ou tem alguma missão na pastoral que faz parte da paróquia, e aí pode ligar o rádio e se interter com a programação católica que continua, né? Pedir música, para poder oferecer para o público, ter aquele contato junto comigo, que estou à frente, e aí a gente vai levando. Mas... ouça a Rádio Olinda, é uma emissora 100% católica, aqui da nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, é a única da Arquidiocese que cobre toda a região metropolitana. Durante a semana você pode ouvir todos os padres na mesma frequência, como por exemplo, o padre Marcelo Rossi está na Rádio Olinda, o padre Reginaldo Manzotti com o seu programa Experiência de Deus está lá, o padre Damião Silva, que é o líder da audiência da rádio, às 9 da manhã, e às 11 é o padre João Carlos. Sem contar, Rangel, que lá a gente também tem... além desses 4 padres, que são os mais conhecidos, os mais famosos, temos o Frei Gilson lá na Rádio Olinda, que as outras rádios não têm. Às 5h30 da manhã, que é no horário do programa de Ivanildo, ele reza o terço ali antes das 6 horas da manhã, todos os dias. No sábado e domingo, o Frei Gilson reza o terço às 6 da noite, que é a hora mariana, né? 11 da noite, de segunda a sexta, tem o Padre Delair, que é lá de São Paulo, que nós já transmitimos. E Dom Paulo. Não é só a missa do domingo... às 9 da manhã, que a rádio transmite da Catedral desde a época de Dom Helder. A gente também transmite atualmente as celebrações de lá, que Dom Paulo preside, que o cura, que é o Padre Lenildo, preside, ou seja, transmitimos a missa da Catedral todo domingo. E Dom Paulo agora tem um programa na rádio, inclusive, não sei se você sabe. Tá agora com um programa na rádio, praticamente dividido em 2 horários. Pela manhã, 7h30 da manhã, no programa Olinda Todo Dia, ele apresenta o Evangelho, a reflexão do Evangelho do dia. Lá. À tarde, que é o programa de Elielmo, Conexão Total, ali por volta de 2h30, ele volta para responder uma pergunta de um ouvinte por dia. Qualquer pergunta que você fizer relacionada à igreja, qualquer uma, ele responde. Ele mesmo fala, dê sua mensagem no zap da rádio, qual a pergunta que você interessa. Se você muito bom. Não quiser se identificar, claro, a gente lá na rádio vai saber quem é, mas a pessoa já diz que não quer se identificar, faz a pergunta, a gente passa para ele e ele responde sem mencionar a pessoa. Tem uns que não faz questão e ele menciona. Fulano de tal, bairro tal, cidade tal, faz tal pergunta. E já aconteceu de ter cada pergunta meio cabeluda, viu? Assim, que o bispo disse essa pergunta bem, mas ele respondeu. Sobre doutrina, à luz do evangelho, do catecismo da igreja, da doutrina da nossa fé católica apostólica romana, ele responde. Então, Dom Paulo também está na programação da rádio. A gente pode ouvir o nosso arcebispo falando para todos nós. Dom Helder era assim, Dom José Cardoso era assim, Dom Fernando tinha um programa lá, que era o Bom Dia Dom Fernando, e agora Dom Paulo com a voz do pastor, em 2 momentos, né? 7h30 da manhã e 2h30 da tarde, isso de segunda a sexta-feira. E ele também está no Instagram da rádio, que sempre, depois que passa lá, ele é publicado. Eu já vi no Instagram. No Instagram, né? Pois é. Aquilo que é publicado, que você já ouviu lá a mensagem dele, já foi ao ar na rádio primeiro. Aí termina, já entra logo no Instagram. Então, ou seja, você tem uma quantidade grande, não só os meus colegas comunicadores, programação com músicas católicas, mas também os padres estão lá. Então, quem é católico, sintoniza a rádio para ouvir. Tenho certeza que quem ouvir vai gostar e vai ficar sintonizado na 105.3. Porque outras rádios aí podem ter algum conteúdo católico, mas é aquele 1 ou 2 horas e ali encerrou. Nela não, é 24 horas. Por isso que a gente deve valorizar e é a única, como eu disse, né, da Arquidiocese que leva a palavra de Deus. E aí tem um texto da misericórdia, tem um texto mariano à noite, tem os momentos musicais, tem as transmissões de missa de diversas paróquias da Arquidiocese, tem um Correio da Amizade com o padre Marcelo Silva, que é todo domingo, é o programa mais antigo de todas as rádios de Pernambuco, é na Rádio Olinda, é o Correio da Amizade, já tem 53 anos no ar. Nossa, ar. 53. Direto, 53. 6 horas da manhã ele começa. Aí termina e entrega o horário para o Morro da Conceição, que a gente transmite a missa lá do santuário. E aí segue o Anjos com o Papa, segue com a missa da Catedral, e 10 horas da manhã, Paróquias em Ação. É assim. Excelente. Valdir,
Que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Foi massa demais esse programa. Foi um prazer te receber aqui. Deu uma aula aqui para nós que somos da Pascom. Ficou muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. O microfone é todo seu. Faça suas considerações. Vou só comentar. Não, o microfone é seu, mas eu vou comentar, já que você me permitiu usá-lo. Agradecer você que está nos acompanhando aqui no YouTube, nas plataformas do Assunto de Sacristia. Agradeço você, Rangel, pelo convite. Foi uma oportunidade, a primeira, né, de entrevistar. Assim, vou ser sincero, viu? Deu um pouco de frio logo no início, porque assim, já estou acostumado lá na rádio, até em momentos que eu fiz vários vídeos com os padres nas festas de padroeiro, de preparar para eu fazer uma pergunta e as pessoas responderem, os padres, enfim. E dessa vez eu fui o entrevistado. E além de ficar feliz e receber a gratidão por você me fazer esse convite, fico lisonjeado com isso. Mas agradecido, né? Peço a Deus que abençoe você que está nos acompanhando, toda a sua família, você que porventura acompanha a gente também lá na rádio, principalmente no Paróquias em Ação. E deixo um abraço para todos a minha família, né? Minha esposa Deise, beijo, amor. Tá acompanhando também. Meus filhos Miguel, Gabriel e Bernardo. E aí tem muita gente que está nos assistindo, ó. Muita que eu não vou citar aqui, porque é muito nome. Mas eu sei que o pessoal está nos acompanhando, vai nos acompanhar. E aí deixo esse convite para você que é católico, que está acompanhando aqui o Assunto de Sacristia. Acima de qualquer coisa, eu tentei falar um pouco sobre mim aqui nesse podcast que Rangel nos convidou, mas você como católico aí na sua paróquia, na sua comunidade, na sua família, viva o ser cristão católico. De ir para da missa, de ser de Eucaristia, de evangelizar, mesmo na sua pastoral, mesmo não sendo pascom, mas evangelize. Vivencie, porque é essa comunhão e essa unidade com a igreja que a gente está cada vez mais com a intercessão de Maria, nunca esqueçamos disso, e dos santos, seu santo de proteção, de intercessão que você tem, de devoção, mas que Nossa Senhora possa interceder por nós e que a gente possa ser um discípulo de Jesus Cristo,